Existem dois tipos de mulheres. Aquela mulher que morre de medo de perder um homem e aquela mulher que um homem morre de medo de perder ela. E agora eu quero que você me responda aqui com sinceridade, tá? Qual dessas duas mulheres você vem sendo ultimamente? Nessa aula aqui eu vou te revelar os principais erros que fazem um homem nunca querer assumir uma mulher. E, mais do que isso, eu vou te revelar o segredo, qual é a sequência de 3 hormônios que fazem um homem se apaixonar por uma mulher. Se você quer fazer um homem se apaixonar por você e não sabe como, então presta atenção aqui que essa aula vai simplesmente transformar a sua vida, tá? Quando você ativa essa sequência de 3 hormônios no homem, você desperta nele o medo de te perder na hora, ele começa a te valorizar na hora. E posso fazer uma reflexão com você aqui? Eu acho que o seu problema não é azar no amor. Talvez o seu problema não seja sentir demais, ou ser intensa demais, carinhosa demais, romântica demais. Talvez o seu verdadeiro problema seja outro. Talvez você ainda não tenha entendido o que realmente acontece por trás da conquista dentro da mente de um homem e o que faz um homem verdadeiramente se apaixonar. Quando uma mulher ainda não entendeu isso, ela pode ser linda, interessante, inteligente, divertida, carinhosa e não adianta. Ainda assim, ela vai sempre viver o mesmo roteiro. O homem se aproxima, demonstra interesse, cria nela uma expectativa enorme, faz ela acreditar que agora vai, mas não assume, não dá nome, não dá segurança, não faz o pedido, não dá prioridade, não dá o passo que ela tanto espera. E esse rolo nunca vira namoro. E enquanto ela tenta entender o que está acontecendo dentro da cabeça dele, ela sempre escuta uma dessas frases. Calma, vamos deixar acontecer naturalmente. Não, eu não tô pronto para relacionamento sério agora ainda. Eu gosto muito de você, mas eu não quero namorar. Ou pior ainda, ele simplesmente some e pouco tempo depois aparece namorando outra. Se isso já aconteceu com você, então presta atenção aqui no que eu vou te contar. Por quê? Existe um erro silencioso que muitas mulheres cometem e destroem a conquista sem perceber. Porque o mais louco é que quanto mais a mulher tenta fazer dar certo, mais ela empurra o homem para longe. Antes, eu preciso te contar uma história real aqui, de uma mulher que era assim, linda, inteligente, querida, mas não conseguia ser levada a sério pelo cara que ela gostava. E essa história é tão forte e até humilhante, ao mesmo tempo ela é tão comum que talvez você se reconheça nessa história mais do que você espera. E o mais impressionante é que essa história não termina assim, ela não termina na humilhação. Ela, na verdade, tem um final tão surpreendente que daqui a pouco você vai entender como uma mulher que não era levada a sério, era tratada como qualquer coisa, desse jeito que ela era, conseguiu fazer esse mesmo homem correr atrás dela e querer namorar ela. Mas calma que eu já chego lá. Primeiro você precisa entender como tudo começou. Renata, que é essa moça, ela estava ficando com Luiz fazia mais ou menos uns 3 meses. Ele chamava a Renata para ir até a casa dele no meio da semana, ela sempre ia. Na cabeça dela, o importante é que eles estavam se vendo, o importante é que havia esse contato entre eles, o importante era acreditar que de algum jeito aquilo estava evoluindo, porque eles tinham química, eles conseguiam conversar sobre muitas coisas, e ela achava que isso era suficiente. Só que ela não percebia um detalhe. Quase nunca quem fazia o esforço, o movimento para esses encontros acontecerem era ele. Era sempre ela que se deslocava até ele, era sempre ela que se adaptava, era sempre ela que encaixava os horários, era sempre ela que aceitava o formato dele. E às vezes ele se viu no fim de semana assim, mas isso era muito raro. Na maioria das vezes ele desconversava sobre encontros no fim de semana e acabava trazendo os encontros para meio de semana, na surdina, dentro da casa dele, dentro do carro, encontros rápidos, escondidos, quase sempre de última hora ali, sempre do jeito mais fácil para ele. A Renata, depois de um tempo, começou a perceber isso e ela começou até a comentar isso com as amigas dela e as amigas falavam na cara dela que ela não estava sendo levada a sério. Só que quando uma mulher já está envolvida com um homem, ela começa a fazer uma coisa muito perigosa. Ela passa a acreditar mais na esperança que ela criou do que nos fatos. Ela até vê os sinais, mas ela interpreta tudo com esse olhar de boazinha, compreensiva. Ela até sente que tem algo de errado, mas ela decide ter mais paciência. E ela vai percebendo esse padrão, mas ela diz pra si mesma que talvez ela esteja exagerando. E foi exatamente isso que a Renata fez. Toda semana ela tentava conversar com o Luiz, tentava explicar pra ele o que deixava ela desconfortável naquela dinâmica. Dizia pra ele que sentia falta de mais clareza, mais iniciativa, mais presença, mais esforço da parte dele.
E o Luiz sempre parecia super compreensivo. Ele sempre tinha uma desculpa na ponta da língua, dizia que estava numa fase difícil no trabalho, às vezes dizia que a mãe estava doente, dizia que o cachorro tinha passado mal, dizia que estava com a cabeça cheia, dizia que ia tentar mudar. E Renata, querendo ser sempre madura, boazinha e compreensiva, deixava passar. Só que tudo aquilo foi acumulando dentro da Renata e foi virando um nó na garganta, porque as atitudes dele não batiam com o que ele praticava e com o que ele dizia. E ele prometia, explicava, mas depois desconversava. E ele nunca mudava de verdade. E quanto mais ela aceitava, mais ele entendia que ele podia continuar exatamente do mesmo jeito. Até que, com mais ou menos ali uns 4 meses de rolo, em uma certa semana ali, eles combinaram um encontro pro sábado e partiu do Luiz. Claro que a Renata ficou super empolgada, finalmente eles iam se ver de sábado, ele ia vir buscar ela em casa, eles iam a um restaurante, finalmente algo que parecia ali um encontro mais romântico, mais casal. Finalmente ela ia ter um pedacinho daquilo que ela queria desde o começo lá e que ela nunca tinha conseguido com ele, porque os encontros eram sempre na surdina. E aí uma atitude mais clara, né, de um homem que realmente considera uma mulher, foi isso que ela pensou. Só que no sábado, poucas horas antes do encontro deles, o Luiz mandou uma mensagem desmarcando o encontro e dizendo que o irmão dele, que morava em outra cidade, estava vindo visitar ele de última hora e que ele precisava dedicar aquela noite para o irmão, para mostrar a cidade para o irmão, porque o irmão estava sofrendo de depressão e que era muito importante passar esse tempo com o irmão dele, que era uma questão ali que ele não tinha como negociar. Naquele momento, alguma coisa mudou dentro da Renata. Ela concluiu que aquilo era mais uma desculpa esfarrapada. E a melhor amiga dela, que já ficava na cabeça dela, começou a dizer pra ela: amiga, você tá sendo enrolada, você tá pagando de palhaça, esse cara não quer nada com você. E a Renata simplesmente surtou. Ela mandou vários áudios pro Luiz e eu quero que você preste atenção no que ela disse, porque esse é o tipo de explosão emocional que destrói uma conquista em segundos. E nem tô dizendo que ela não tenha razão, tá, gente? Eu entendo ela. Mas ela mandou assim: Luiz, papo reto aqui. Vou te falar tudo que tá entalado aqui dentro, tá? Tu acha que eu não percebo que tu tá me enrolando? Tu acha que eu não percebo que tu tá comendo outra de sábado? Eu faço de tudo por você, Luiz. Eu sei de tudo que tá rolando. E eu não aguento mais. Tu não quer fazer esforço por mim porque tu prefere ver outra de sábado. Tu tem outra, Luiz. Eu faço de tudo por você. Eu larguei todos os meus ficantes por você. Mas tu não quer nada comigo e eu tô sofrendo muito. E mesmo que isso aí do teu irmão, depressão e não sei o que, fosse verdade, por que tu me convidou pra ir junto hoje, cara? Eu quero ir junto, eu quero conhecer ele, eu quero conhecer a sua família. Por que tu não quer me namorar? Me fala, cara. De quanto tempo mais tu precisa pra querer me namorar? Ah, eu esqueci, né? Tu não vai conseguir decidir isso porque tu é um moleque, tu não honra tuas atitudes, não consegue tomar uma decisão, não respeita uma mulher. Gente, essa história é real. Talvez, enquanto você ouve, você tenha pensado: poxa, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas a verdade é que muitas mulheres fazem versões mais discretas dessa mesma coisa, versões mais light, mais leves. Talvez você não mande vários áudios, talvez não faça tão escancarado, não tão numa explosão assim, mas vocês fazem cobrando sem estratégia, falam demais, exigem definição de alguma coisa que ainda não foi conduzida da forma certa, despejam um sentimento onde antes precisava ter posicionamento e inteligência emocional. Agora, eu te pergunto, você acha que depois desses áudios o Luiz pediu perdão e disse pra Renata: ai, Renata, por favor, me namora? Você acha que isso aconteceu? É óbvio que não. O que esses áudios fizeram foi servir pro Luiz para inflar o ego dele ainda mais. E ele, que já não vinha se mostrando um homem que merecia a Renata, estava agindo ali sempre pelo caminho mais fácil, não reconhecia valor nenhum nela, não fazia esforço para vê-la feliz. E ela, sem perceber, estava sempre dando recompensas positivas para ele continuar agindo assim. Ela continuava sendo carinhosa, dava a companhia dela, dava sexo, ia de delivery até a casa dele ficar com ele, dava palavras fofas, dava compreensão, dava tudo. Às vezes ela reclamava um pouco, verdade, mas ela não mudava as atitudes dele. Então ela continuava sendo uma boa companhia, mesmo sem esforço da parte do outro. Ela continuava recompensando o Luiz pelo comportamento dele. E depois desses áudios, o Luiz mandou para Renata uma das piores mensagens que uma mulher pode receber. Ele disse assim: você tá louca, menina? Sei que você tá pensando que você é pra me cobrar desse jeito, não. Eu não sou nada seu, não. Eu nunca prometi pra você que ia namorar você, não.
Se eu não tô te vendo no final de semana, isso é problema meu. Se eu não te chamei pra ir junto hoje, é porque eu tenho os meus motivos. Eu nunca te prometi nada. E tava tudo bem. Agora você vem aqui, me acusar, me chamar de moleque, falar que eu não respeito ninguém. Eu não tinha intenção nenhuma de namorar você quando eu te conheci. E se a gente fosse namorar um dia, isso ia acontecer natural. Agora, depois dessa cobrança louca sua, agora quem não quer sou eu. Chega a dar um arrepio, né? Mas o que eu quero que você perceba aqui não é a crueldade da mensagem em si, o quanto deve ter doído nela isso. Quero que você perceba o processo que levou até esse ponto. Porque a humilhação final não começou naquele áudio ali. Ela começou lá atrás, muito antes. Começou quando a Renata aceitou migalhas, começou quando a Renata se colocou em segundo plano, começou quando ela reclamava, mas continuava se oferecendo, indo até ele, começou quando ela tentou conquistar no excesso de presença, no excesso de mensagens. E se você pensa que parou por aí, não parou por aí, tá? Porque a Renata respondeu esse áudio dele pedindo desculpas. Disse que tinha ficado nervosa, que não pensou direito antes de mandar os áudios, que entendia o lado dele, que não queria que tudo acabasse daquele jeito. Pediu para eles continuarem ficando sem compromisso então, porque isso era melhor do que perder ele, e prometeu respeitar o tempo dele. E aí ele só respondeu depois, dizendo que achava melhor não, porque aquilo estava dando muitos gatilhos nele, que ele estava bem sozinho, gostava da liberdade dele e não queria alguém trazendo coisas ruins para a vida dele para tirar a paz dele. Basicamente, ele disse que não queria nem de graça. E agora eu te pergunto, você consegue ver o tamanho da tragédia emocional disso? Essa moça, ela mendigou amor, ela mendigou carinho, ela mendigou migalhas. E o mais triste é que isso poderia ter sido evitado muito antes. Mas lembra do que eu te falei? Essa história da Renata não termina aí. Daqui a pouco eu vou te contar o que aconteceu depois, porque o que a Renata fez para virar esse jogo foi tão poderoso que Luiz começou a, adivinha, correr atrás dela. E o mais louco é que, depois de tudo isso, ela mesma percebeu que ela não queria mais ele. Mas para você entender por que isso aconteceu e como aconteceu, eu preciso me apresentar. Meu nome é Ana Strass, eu sou neurocientista, psicanalista e especialista em relacionamentos. E tudo que eu te ensino aqui não é porque eu vi um vídeo na internet, meia dúzia de coisas que eu li e já resolvi vir aqui dar opinião. Eu ensino tudo isso porque eu estudei profundamente a dinâmica da conquista, eu me formei e porque também eu já vivi na pele erros muito parecidos com esse da Renata e com talvez os seus. Eu também já fui a mulher que achava que se eu desse mais atenção, mais carinho, mais disponibilidade, mais presença, eu seria finalmente escolhida, mas não era isso que acontecia. E foi aí que eu comecei a entender uma verdade que muda tudo. Relacionamento não é sorte, relacionamento é estratégia e conquista não acontece no improviso, a conquista acontece em etapas, como se fosse uma escadinha. Primeiro vem a atração, depois vem o degrau do interesse, depois o apego e só então a paixão, e depois da paixão que vem o namoro. O problema é que muitas mulheres sobem esses degraus da escada sozinhas, sem o cara estar fazendo também, se apegam antes do cara, se entregam antes, dão intimidade antes de ele estar emocionalmente envolvido, cobram antes, agem como namorada antes de serem vistas como uma potencial namorada. E quando isso acontece, o cérebro do homem lê de uma forma muito simples. Ele lê como, eu já conquistei, não tem mais graça. E quando ele sente que conquistou sem esforço, sem progressão e sem conexão emocional, sem estar apegado, ele não investe, ele não avança, ele não sente urgência, não sente medo de perder. E por isso que tantas mulheres dizem, ai, mas eu fui tão incrível, eu dei tudo pra ele, o que faltou? Exatamente, não faltou nada, porque não basta ser incrível, não importa o quanto incrível você seja, se você entrega tudo fora de ordem. Por isso que eu ensino uma técnica poderosa que não tem nada a ver com joguinhos. É inteligência emocional aplicada à conquista. E entender como funciona a mente masculina, saber a hora certa de avançar, saber a hora certa de recuar, saber a hora certa de falar, o que falar, saber a hora certa de parar de implorar por definição, começar a construir valor, saber mexer com esses 3 hormônios masculinos da conquista, que são um grande segredo que eu vou te revelar aqui. Isso muda tudo. E é aqui que entra o tripé da conquista, que são esses 3 hormônios que eu te falei lá atrás. Quando você ativa esses 3 hormônios no homem, ele entra em um estado, uma urgência que faz ele ter uma vontade desesperada para te assumir. Aliás, se você reparar, qualquer homem que pede uma mulher em namoro, ele tá sempre mergulhado nesses 3 hormônios, que são o tripé da conquista. Quais são eles?
Serotonina, que tem a ver com as sensações boas quando vocês estão juntos. Todo o prazer, a conexão, o bem-estar dos momentos de vocês. Dopamina, que é aquele frio na barriga, aquela expectativa, o ar de mistério, a curiosidade, o novo, aquela vontade de ver a pessoa de novo. E testosterona, que é o desejo masculino pela mulher e também aquela vontade do homem de proteger, de dar segurança, de prover a mulher. Quando você ativa isso, minha amiga, esses 3 instintos, o tripé da conquista que eu acabei de revelar, qualquer homem fica louquinho e não vê a hora de te assumir. Foi o que a Renata fez. E olha a grande diferença de postura. Uma mulher despreparada, ela cobra. Uma mulher estratégica, conduz. Uma mulher despreparada implora por definição. Já uma mulher estratégica constrói uma dinâmica em que o homem sente vontade de avançar. E é justamente aqui que eu volto para a história da Renata. Porque depois de toda aquela humilhação, ela teve contato com esse universo de conhecimento que mudou tudo para ela. E ela começou a entender o que ela tinha feito de errado. Ela começou a enxergar o padrão, começou a aplicar uma postura completamente diferente com o Luiz. Não para manipular o Luiz, mas para se reposicionar. Ela parou de deixar a vida dela girar em torno da dele, parou de se oferecer por inteira, parou de viver em função da resposta dele ou das regras dele, parou de entregar valor antes da hora. E o Luiz começou a notar isso, começou a perceber que ela não estava mais tão garantida assim, começou a sentir que ela estava escapando dele aos poucos. Começou a enxergar valor onde antes ele via facilidade. Mas calma aí que eu já vou te mostrar como a história da Renata se conecta com tudo que eu tô te trazendo aqui de segredos e técnicas de neurociência aplicadas à conquista. Mas antes eu preciso te contar uma coisa muito importante. Saber de tudo isso que você está sabendo agora e que você ainda vai descobrir já faz racionalmente a sua mente se abrir. Mas isso não basta, porque uma coisa é você entender o erro, outra coisa é você saber exatamente o que fazer na prática, no mundo real. Como agir sem parecer desesperada? Como despertar interesse sem parecer fria? Como usar leveza, feminilidade e mistério sem parecer um teatrinho? Como conversar sobre compromisso sem pressionar? Como perceber o timing certo, o tempo certo? Como parar de dar bônus de namorada cedo demais? E foi por isso que eu criei o De Enrolada Namorada, o ENA. O ENA, gente, antes era um livro que impactou mais de 1000 mulheres e trouxe relatos lindos de transformação. Mas eu peguei esse método, esse livro que eu já tinha escrito, que já estava validado, e transformei em algo muito mais completo, uma formação mais rica, mais prática, mais profunda, com mais base em neurociência, com mais direcionamento, com mais passo a passo. O ENA é uma formação com 5 módulos, aulas gravadas, linguagem super simples, divertida, materiais de apoio em PDF, exercícios em PDF para você fazer. E no ENA eu te pego pela mão, eu te ensino desde os primeiros degraus da conquista, te mostro como despertar atração, interesse, te ensino a ativar a sua melhor versão, a sua versão mais bonita, a sua versão mais feminina, te ensino como usar a imprevisibilidade, o mistério a seu favor, te ensino como estimular nesse homem o instinto de conquista, te ensino como se posicionar como uma mulher de alto valor sem fazer joguinhos. E, se for necessário, até a como aplicar o ultimato da maneira certa. Ou seja, você vai parar de agir no improviso, vai parar de viver na tentativa e erro, vai parar de perder tempo com homens que não querem nada com nada, sem saber o que você está fazendo, vai parar de se culpar, parar de se diminuir, parar de se questionar o tempo inteiro, porque agora você vai ter clareza. E eu preciso te contar o final da história da Renata, porque depois de toda essa humilhação, toda essa frustração, a Renata encontrou o meu curso através de uma amiga e algo incrível aconteceu. Ela mergulhou nos conteúdos, aprendeu as técnicas, entendeu os conceitos, entendeu sobre o tripé da conquista e decidiu aplicar tudo o que ela estava aprendendo. Mas não para manipular o Luiz, como eu disse, e sim para mudar ela mesma. Ela começou a fazer coisas totalmente diferentes, começou a dizer coisas diferentes, a se posicionar de um jeito que ela nunca tinha feito antes. E o Luiz, que antes era indiferente, começou a sentir que a Renata aos poucos estava escapando. Começou a sentir que ela tinha algo de especial, que ia muito além da entrega superficial que ela vinha mostrando antes. E a Renata, em poucas semanas, começou a se tornar irreconhecível. Ela se transformou e se tornou a melhor versão de si mesma. Começou a ser mais feminina, mais vaidosa, mais cheia de si, aplicou no Luiz a técnica da ambiguidade, a regra da disponibilidade seletiva, começou a usar a regra do 3-1, enfim, ela usou todas as técnicas secretas baseadas na neurociência que eu ensino no ENA
E a Renata foi aplicando tudo isso aos pouquinhos, sem preocupação, sem pressa, porque agora ela estava focada no que mais importava, ela mesma. E ela tinha certeza do que ela estava fazendo. E quando menos ela esperava, o Luiz começou a correr atrás. Ela nem precisou aplicar a técnica do juízo final, que é o ultimato que eu ensino no ENA. A Renata conheceu um Luiz que antes não existia. Ele passou de alguém que empurrava com a barriga, que empurrava os encontros pro meio da semana, para alguém que queria vê-la de sábado, de meio da semana também. Ele passou de alguém que não fazia esforço para alguém que começou a se esforçar. E aqui vem a parte mais incrível. Com o tempo, a Renata percebeu algo que ela nunca imaginou. Ela percebeu que não queria mais o Luiz, porque ao recuperar o próprio valor e entender a dinâmica da conquista, entender o que era importante para ela, ela enxergou com clareza que ele não era o homem que ela sonhava para ter na vida dela. E ela se deu conta de que ela podia escolher. Agora esse poder estava nas mãos dela, ela podia escolher o homem que ela quisesse. E ela escolheu seguir em frente. Aplicou tudo que ela aprendeu no ENA com um novo pretendente, um novo relacionamento começou, um relacionamento em que ela conduziu as coisas da maneira certa desde o início, e hoje ela tá namorando, tá super feliz. É isso que você pode fazer também. E aí você deve estar se perguntando, mas exatamente como a Renata fez isso? Como são essas técnicas que ela usou? Que palavras fizeram ele mudar? Como que ela conseguiu virar o jogo de uma forma tão forte assim, tão poderosa assim? Eu adoraria te explicar cada detalhe aqui. Existe um passo a passo por trás disso, existe técnica por trás disso. E foi justamente por isso que eu reuni tudo dentro do ENA. Mas eu já preciso te avisar, tá? O ENA, ele é só para aquelas mulheres que estão realmente dispostas a mudar. Se você não está preparada para uma transformação total na sua vida amorosa, se você não está preparada para ser tratada pelos homens como princesa de uma forma que você nunca foi antes, então nem perde seu tempo, porque o ENA não é para você, tá? Agora, se você tá cansada de ser enrolada, se você tá cansada de aceitar migalhas, se você tá cansada de não se dar bem com os homens, cansada de rolos que não saem do lugar, se você quer parar de agir no escuro e começar a agir com clareza, se você quer entender de uma vez por todas o que faz um homem se apaixonar, o que faz um homem assumir, então o ENA é pra você sair desse lugar de mulher que implora e se tornar uma mulher que é valorizada, a mulher que deixa marca, a mulher que sabe se posicionar, a mulher que não precisa mendigar atenção, a mulher que não vive com medo de perder, mas sim aquela mulher que o homem olha e pensa, eu não posso perder, eu não sou louco de deixar essa mulher passar. Clique no botão abaixo e entre agora para o Dia Enrolada Namorada. Mas atenção, esse valor promocional pode sair do ar a qualquer momento sem aviso prévio, tá? E adiar essa decisão pode custar muito mais caro do que o valor que você está vendo aqui embaixo. No fim das contas, a diferença entre a mulher que sofre no amor e a mulher que é valorizada não tá na beleza, não tá na sorte, não tá no destino, tá no que ela entende, tá em como ela age, tá no que ela aceita e como ela conduz a própria história, como ela conduz a própria conquista. E quando você entende isso, tudo muda. Te espero no ENA.